a decisão mais difícil para mim foi que quando eu cresci, eu tive que aprender a delegar tudo num primeiro momento e no segundo momento justamente saber que não preciso estar lá para estar funcionando. Eu tive que saber que eu precisava, é tipo um filho, que tu precisa fazer com que ele seja totalmente autônomo em tudo, e a gente sente essa necessidade como criador da ideia, né, de estar ali microgerenciando, mas isso mata o empresário. Então o primeiro passo é esse, a empresa não depender de mim para nada, justamente para eu poder usar todo o meu tempo em pensar nos próximos movimentos que eu vou fazer. Olá! Damos início a mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. Esse podcast é uma promoção da 981, a primeira empresa especializada em experiência do paciente aqui da região sul do Brasil. E a gente aborda 3 grandes tópicos em cada episódio que a gente tem aqui e traz para vocês. A gente fala sobre a experiência do paciente, a gente fala sobre marketing, saúde e gestão de clínicas e consultórios. Os nossos episódios, eles saem quinzenalmente nas quintas ao meio-dia e os melhores cortes, as melhores partes, você sempre encontra nas nossas redes sociais, @981, por extenso, não é numeral. Hoje eu tenho o prazer de receber 2 convidadas maravilhosas, 2 empresárias que atuam na área da saúde, com negócios na área da saúde e que eu tenho certeza, vocês vão aprender muito. Ana, Andréia, sejam muito bem-vindas ao 981cast. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu tô muito feliz de receber vocês aqui hoje. Eu tenho certeza que será um episódio incrível, de muitos aprendizados, de muitos insights para quem nos escuta, para quem nos vê aqui. E pra gente começar, eu quero que vocês comecem se apresentando então, né? Por favor, Ana, comece apresentando aí. Quem é a Ana Cláudia? Então, meu nome é Ana Cláudia Spengler, eu sou uma mulher muito alegre, muito feliz, muito faceira, sempre estou correndo atrás dos meus sonhos, sou empresária já fazem mais de 15 anos, comecei do zero todos os meus negócios, tenho muito orgulho disso, trabalho então principalmente com importação e também sou investidora na área da saúde, sou proprietária da área Training. E também agora sócia da Andréia num negócio de saúde, o que me trouxe até aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz do aceite, né? E de estarem essas duas profissionais aqui comigo. E a gente tem muita coisa para conversar hoje, né? Por favor, Andréia, se apresente para nós. Doutora Andréia. Eu sou a Andréia, então, sou uma mulher extremamente inquieta, adoro olhar o próximo nível, saber o que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas ao meu redor. Então, eu sou ginecologista, sou especialista em estética íntima, tenho 5 pós-graduações, mestrado, doutorado, dei 7 anos de aula na medicina da Unisc e o meu propósito é fazer as mulheres terem melhor autoestima, qualidade de vida, segurança e saber que o melhor delas depende só delas. E é um prazer muito grande estar aqui. Estou muito feliz pelo convite. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Eu quero que agora, então, aí vocês vão se dividir, tá? Vocês falem da maneira, a ordem que vocês preferirem, mas eu quero que vocês contem para nós, então, voltando um pouquinho no tempo, né? Como que começou esse olhar juntas, esse caminhar, né? Como que vocês perceberam que era algo que vocês duas tinham em comum e que vocês saíam do tradicional, né? Daquele penso, assim. Como é que foi essa história de vocês duas estarem aqui hoje, para vocês duas estarem aqui hoje conosco? Da nossa sociedade, a gente começa falando? Isso aí. Começa a história e tu termina, pode ser daí. Olha, eu tava com 8 meses de gestação da minha segunda filha, né? Então já tinha minha importadora, meu negócio também na área da saúde, ali do treinamento físico. E aí a Andréia me chamou para um jantar na casa dela, numa noite bem quente de verão. Só que a gente não tinha um vínculo assim tão grande, a gente era conhecida, íamos em festas e nos encontrávamos e tudo mais. E aí eu ainda falei pro meu marido, né, que também é médico, eu falei, olha, Léo, é uma oportunidade
oportunidade, né? Vamos fazer um networking, vão ter provavelmente outros médicos da cidade lá. Eu tô redonda, tô cansada, mas vamos lá, vamos ir, né? Não vamos, é a primeira vez, isso eu sempre valorizo muito, né? A primeira vez que ela me convidou pra ir na casa dela, eu não vou dizer que não e esperar um próximo convite, eu vou, né? E aí a gente, eu e ele fomos, e foi muito interessante, porque foi muito assim, descontraído, tinham várias pessoas, e aí lá pelas tantas, a Andréia sentou do meu lado, e daí ela me perguntou sobre algumas coisas do meu trabalho, alguns movimentos que eu tava fazendo, e aí eu vi que era aquilo ali que ela queria saber de mim, e eu achei extremamente inteligente da parte dela, porque ela tem muitas qualidades, mas uma delas é que ela é muito cirúrgica, assim, quando ela quer saber sobre um assunto, ela vai, ela conversa, e foi assim que começou, né, amiga? Determinada. Isso, e na verdade, a Ana eu já conheço há muito tempo, né, conheço a história da Ana, assim, da cidade, a família da Ana, e como eu te disse, eu tenho essa inquietação de sempre querer fazer algo mais, né, e não me submeto ao que dizem que tem que ser feito, é assim pra médica e pronto, né, e aí com aquela inquietação, o que eu vou fazer agora, terminando uma pós-graduação, e pra que lado que eu vou. Então quando eu convidei a Ana, que eu fiz as perguntas determinadas pra ela, eu pensei, agora é meu ponto de virada, né, então algumas coisas que ela falou eu fui seguindo, né, a mentoria, fui seguindo algumas ideias dela, e aí nesse meio tempo a gente foi se aproximando, e as ideias foram entrando em comum acordo, a gente viu que a gente combinava e concordava em muitas ideias sobre os mais variados assuntos, né, e aí foi, digamos, aquecendo os motores, né, do carrinho. Pra esse negócio que hoje existe aí. Expliquem pra nós um pouquinho como é que é o negócio de vocês, como que ele tá estruturado, assim, rapidamente. Depois a gente vai entrar mais nele também. Bom, então já tem 1 ano o nosso projeto, né? A gente começou do zero uma marca nova, que é a Speno, que é a junção de Spengler e Bueno, não sei, né? Talvez não fica claro para as pessoas de primeiro, mas é essa a ideia do nome. A gente quis botar os nossos sobrenomes, então, para ter a identidade da marca e deixar bem claro que é uma marca focada para o público em geral, mas principalmente para o uso médico, né? E aí eu convidei, quando eu vi que a Andréia estava com toda essa sinergia empresarial e queria dar um primeiro passo, eu trouxe uma ideia para ela e ela foi extremamente assim aberta. Isso me chamou muita atenção, porque justamente quando tu convida alguém para entrar num bote contigo sem saber o destino, mas tem pessoas que já vão te encher de pergunta. Ela não me fez pergunta nenhuma, ela só disse assim, vamos. Ela confiou muito. E foi muito engraçado porque a Ana marcou uma reunião e aí ela convidou para almoçar, alguma coisa assim. E aí ela falou, eu tenho uma proposta pra te fazer. Imaginei que ela Isso foi num dia depois da janta? Não, foi um tempo depois aleatório. 2, 3 meses depois, mais, eu acho. E aí ela disse, eu tenho um convite pra te fazer de uma sociedade, vamos combinar de almoçar. E eu imaginei, justamente pelo que eu vejo das pessoas, que ela ia vir com planilha, com laptop, com isso e com aquilo. Eu disse, quem sabe vamos lá na clínica, né? Porque aí não tem tanta gente, as pessoas não escutam. E ela chegou, a minha parceria, eu tô te propondo isso e isso, pensei que tu é a pessoa ideal pra fechar, não sei o quê. E aí eu falei, bora. E aí ficou as duas, assim, acho que uma achando que a outra ia querer saber muitas informações. E basicamente é uma conversa de 60 segundos, né? Exatamente. É que a gente é muito fazedora, nós duas. Não tem muita enrolação, né? Tipo, é isso, eu vou fazer isso, tu vai fazer aquilo. A gente sempre entra em acordo e faz. Então isso é muito legal. É de confiar e fazer, né? Tá, olha só. A tua formação é direito, né? Então não é uma formação na área da saúde, mas tu atua na área da saúde. A tua formação é medicina, né? Ginecologista e tudo mais. A gente sabe que, né, os médicos, os profissionais da área da saúde não têm esse conhecimento lá na graduação sobre empreendedorismo, sobre tudo isso. Zero, né? Tu tava já atuando há muitos anos, né? Sempre na tua especialidade ali, só que sempre com essa inquietação que tu mesmo falou, né? Essa inquietação, ela veio e aí ela já existia ali dentro de ti e muito também, eu imagino, por tudo que tu via e tudo mais, mas tu ainda não se sentia como uma empreendedora, tu já se via como realmente uma gestora, uma empreendedora, ou era só médica? Como é que era isso? Essa inquietação agora eu consigo traduzir ela muito melhor, né? Então, desde a época, assim, da residência, né? Tu entrava, era uma proposta, digamos, para as férias, né? Dos residentes. Mas por que assim e não assado, né? Então, eu sempre questionei tentando melhorar
o modo operante. Tá. Só que eu, muitas vezes, 90% das vezes eu era barrada, né? Aí eu entrei no plantão, eu fiz 7 anos de plantão na obstetrícia aqui do Hospital Santa Cruz, né? A escala é sempre feita no dia 20 pro mês posterior. Tá, mas por que a gente não faz a escala pros próximos 4 meses? Porque aí eu sei daqui 4 meses, o final de semana que eu tô livre ou não. Ah, não, porque é assim. Então, tu vai encontrando barreiras, né? Aí eu dei 7 anos de aula na medicina da Unisc, que nem eu te falei. Pensei em algumas propostas que, né, evoluiriam no aprendizado do aluno, que focaria melhor. Não, mas o sistema é assim. Tive um contrato de cirurgia SUS com o Hospital Ananeri por quase 10 anos, né? E aí tu fica muito à mercê do gestor administrativo, que às vezes tu sabe que não é o melhor pro paciente, não é o melhor pro pré e pós-cirúrgico. Então é aquela coisa que tu pensa assim, tu vai sempre sendo vencida pelo sistema, né? E aí tu pensa, eu vou me adequar ou eu vou partir para outro lado? E então aquela inquietação é o que vai te dizendo assim, olha, tu tem que fazer alguma coisa diferente. Outra coisa, eu sempre gostei, passei por todas as etapas, né? Sempre adorei, fiz residência, fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, fiz plantão, dei aula, mas muitas vezes eu pensava assim, tá, mas daqui 20 anos eu não vou ter a mesma satisfação que eu tenho hoje, porque eu me dedico muito no que eu faço. Se é pra fazer de conta, eu não faço, né? E aí eu pensava, mas o que eu vou fazer para daqui 20 anos não tá fazendo isso daqui? Porque eu simplesmente não vou parar e ir pro sol o dia inteiro, né? Então eu comecei a ver assim que daqui a pouco a direção que eu teria que ir era uma outra direção, não mais só a direção técnica, né? E com isso tu acaba migrando para outro núcleo de pessoas, outro ambiente, e quando tu vê ali, tu pensa, meu Deus do céu, onde é que eu não tava errada. Em todos esses passos eu não tava errada, né? Daí tu descobriu que aquilo ali era essa questão dessa coisinha que tinha ali, essa veia que tava do empreendedorismo que já tava ali te coçando, mas que daí veio à tona. E os meus pais foram empresários por muitas décadas, né? Então eu cresci com isso. E é muito engraçado, assim, porque as pessoas no plantão, saía do plantão, às vezes eu ia pro consultório, ia dar aula direto. Ai, mas como é que tu aguenta? Ai, mas tu não cansa? E aí eu pensava assim, mas quantas madrugadas eu fiquei na empresa dentro com os meus pais, esperando o pessoal trazer material ou levar. Então, cara, isso aqui pra mim não é nada, sabe? Então, porque desde pequena tu então saía um pouquinho do normal da onde eu tava instalada naquele momento. E isso tudo aflorou ainda mais no momento que tu começou a estar em ambientes de empreendedores. Com certeza. Focavam em negócios, a partir de mentorias, etc. Que foi quando a Ana te ajudou nesse olhar. Isso, porque aí eu pensei que, não, eu não tô louca, sabe? Eu não tô tão errada assim. Na verdade, eu tô num mundo que eu posso caminhar de outra maneira, né? E aí a gente consegue ver uma outra realidade, isso, né? Que por vezes a gente se fecha muito, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque até o teu paciente, inclusive o teu paciente, tu consegue atender muito melhor. Porque na medicina tradicional, ou médico tradicional, é assim, eu faço isso, eu prescrevo isso. Mas eu tenho tal coisa, tá? Então tu procura lá. E quando a tua mente dá essa virada de chave, tu consegue ver que tu atende o teu paciente muito melhor, tu acolhe o teu paciente e tu consegue atender ele de uma maneira mais integral, de uma forma assim que o paciente não precisa ir em 5 lugares para resolver, e ele sai com ideias picadas, ele não consegue processar e nem resolver nada, ele fica indeciso. E tu, entendendo o teu paciente, não necessariamente que tu vai fazer aquilo ali, que tu vai resolver aquela queixa, mas tu consegue pegar parceiros próximos que vão dar o melhor pro teu paciente. Então, na medicina, tu te torna um médico melhor também. Com certeza, eu acredito muito nisso. E agora, eu quero entender, Ana, tu vindo do direito, né? A gente falou um pouco dessa questão da medicina. Tu também, no direito, já um outro olhar, né? Completamente diferente, né? Mas tu também, essa questão do mercado da importação. Quando que entrou na tua vida isso? Como que foi, né? Como é que foi esse teu início, essa tua história? E o que isso tudo te ensinou sobre negócio? Que a faculdade nenhuma ensina, né? Me conta um pouquinho dessa tua trajetória até chegar no momento de hoje, onde tu gerencia várias empresas, tem a maternidade, tem a esposa, tem vários papéis que tu exerce no teu dia a dia, né? Como é que foi tudo isso?
Olha, minha história é bem surpreendente, eu acho, porque ninguém imagina que Bom, eu fiz Direito na Unisc, né? E desde o primeiro semestre eu aprendi muito sobre pessoas lá. Porque eu saí ali do núcleo Mauá, né? Que é o núcleo que a maioria dos adolescentes hoje, né? De alta Que pra quem não renda. conhece, só pra, né, contextualizar a galera que não é daqui da nossa região, é um colégio muito tradicional, né? Que é conhecido pela qualidade no ensino. Então tem todo um aporte que dão no ensino que outras instituições de ensino acabam não conseguindo, né? Exatamente, eu vim então dessa realidade onde eu estava num colégio onde eu tinha pares semelhantes comigo e fui acabar lá no bloco 18 da Unisc, né, que é o bloco do direito, e me chamou muita atenção porque no primeiro dia eu já tinha um colega de 60 anos, porque no direito é assim, né, muitas vezes é a segunda graduação que as pessoas estão fazendo, é uma segunda guinada que tu tá dando na vida. Eu tive daí então acesso a essas pessoas e no início eu só ouvia, porque lá no Mauá todo mundo falava a mesma língua. E ali, desde o início... E eram pessoas da tua idade, que tinham o mesmo hábito. Universos, tribos totalmente diferentes. Foi um período que eu comecei a descobrir o que era o mundo de verdade, sair da minha bolha. A gente sempre fala sobre furar a bolha, né? Ali eu furei a bolha pela primeira vez. E eu também vi que a maioria das pessoas que estavam ali no direito, elas tinham então o sonho de ser concursadas. E elas falavam sempre sobre os salários dos concursados. E eu que vim desse meio empresarial, eu escutava aquilo ali e eu admiro muito, porque realmente é uma garantia tu passar num concurso. Eu admiro quem tem esse foco, essa vontade, mas nunca foi pra mim. A tua vontade. A ideia de eu acordar todos os dias e fazer a mesma coisa, pra mim, é sinônimo de loucura. Nunca te agradou. Não, eu quero mais é fazer tudo diferente sempre, assim, eu sou muito inquieta, eu e a Andréia, a gente é muito parecida nisso. Então, daí, desde ali do início, no direito da Unisc, no primeiro ano, então, eu fui me ambientando, e do segundo ano em diante, né, eu tava o tempo todo no site do Alibaba. Vocês vão dar risada, mas eu tinha esse sonho de poder oferecer para as pessoas coisas que não tinham aqui no Brasil. E super jovem. Super, eu não sei nem da onde eu tirei essa ideia, mas eu comecei a entrar no site, aí eu via tudo que tinha lá, daí eu mandava e-mail para os chineses, tudo isso muito, assim, não vou dizer do nada, era do sonho que eu tinha de realmente ser pioneira em alguma coisa, eu sou muito disruptiva, isso eu posso falar com certeza. Então eu queria realmente trazer coisas diferentes, eu sabia que assim eu ia cativar públicos e eu não sabia qual seria o produto, mas eu tava sempre de olho ali. Mas você estava atrás de algum produto. Essa ideia também de trazer coisas do exterior veio muito quando eu já vendo coisas desde a época do Mauá, que eu vendia gloss da Victoria's Secret, calcinha da Victoria's Secret, porque a minha irmã foi estudar nos Estados Unidos quando eu tinha 15, 16 anos, ela foi morar fora, e aí eu sempre ia pro exterior e trazia coisas e já vendia. Então, olha só, daí nasceu a ideia de vender coisas para ganhar dinheiro e ter o meu próprio dinheiro para poder tomar as minhas próprias decisões. E também veio a ideia de trazer um produto que não tinha aqui. Porque olha só, né, naquela época a Victoria's Secret já tinha todo um branding global, né, gurias? Porque desde do desfile da Victoria's Secret, que todas as adolescentes já na época da Gisele achavam o máximo. Então, olha só, ali eu já tive contato com o que era branding global, vamos dizer mesmo assim. sem ter noção do que aquilo era. Sem ter noção, mas já gerou a admiração em mim nisso, né? E da admiração nascem caminhos, né? Verdade. E foi então daí também da própria calcinha e do gloss da Victoria's Secret, que eram duas coisas que eu já vendia no Mauá, da ideia de que quando tu traz um produto diferente para um público que não tem acesso àquilo ali, o cliente tá na tua mão, né? Ele vem contigo, ele fideliza, ele te agradece depois da compra, isso é muito legal. Então, basicamente, de uma coisa muito simples que começou lá de quando eu tinha 16 anos, nasceu então essas ideias, né? De, mas eu vou conseguir importar dos Estados Unidos? É muito caro, né? Então vou importar da onde? Então tem que ser da China. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não sabia, não tinha nenhuma dessas
respostas. Não existia chat GPT para me dar o caminho. É verdade. Então, eu fui trilhando o caminho e fazendo, e errando, e acertando, e assim foi indo. E nunca ninguém te falou sobre isso. Tu foi atrás. Não, Porque da tua família também ninguém trabalhava com isso. Não, ninguém. É que se eu for te falar, Ingrid, o que eu faço, assim, eu não tive ninguém que já trabalhava com importação que pôde me abrir algum caminho e me dizer, faz assim, faz assado. Não, eu fui simplesmente indo atrás e fazendo. E deve ter tido muito erro. Meu Deus. Muito cabeça na parede. Muito, muito. Só que eu não desisto e também eu não fico chateada quando uma coisa dá errada. Bem pelo contrário, quando uma coisa dá errado, eu vejo sempre como um aprendizado. E eu aprendi muito. Então essa expertise foi sendo construída, mas sem seguir o caminho de ninguém. Hoje eu vejo o curso pipocando o tempo todo sobre importação e, na verdade, né, todos os caminhos eles estão abertos para todos. E hoje até tem o caminho lá para te fazer. O difícil é executar. É erro atrás de erro, seguir firme e poder... E claro, eu tinha também a noção que como eu tinha o meu pai que podia me apoiar caso tudo desse errado, N vezes eu peguei tudo que eu tinha e reinvesti. Eu morava ainda dentro da casa dos meus pais, então eu tive todo Não tinha os boletos para pagar. Exato, eu tinha toda uma barreira ali de segurança, porque eu podia falhar e falhei, e pude refazer várias vezes, pivotar até ir, né? O fato é, tu aproveitou, né? Aproveitei. Porque muita gente tem essa oportunidade e não aproveita. As pessoas nem se dão conta da grande oportunidade que elas têm, que errar é um privilégio, né? Poder errar é um privilégio. Exatamente, exatamente. E aí, isso foi o início, né? E hoje, então, já são 5 empresas, isso? 5 negócios que tu gerencia? Sim, podemos dizer que sim, porque dentro da importadora eu tenho vários negócios hoje e tô sempre em busca de novas oportunidades, porque a importação é um mundo à parte, né? A gente tem N possibilidades, ainda mais depois que nós fomos pra China no passado, abriu mais ainda a minha mente, que já era extremamente aberta, como, né, desde cedo. Mas eu fiquei, assim, muito impressionada com tudo que nós vimos lá. E tem N produtos que não é possível produzir aqui no Brasil. Então, foi baseado nisso que eu fui, então, ampliando várias áreas de atuação da minha importadora. Tá, e já que tu falou dessa questão da viagem que vocês fizeram, né? Eu queria aproveito para perguntar para ti. Como é que foi isso para ti, né? Porque tu tava num momento que tu tava entrando nesse meio, né? Como tu falaste, do empreendedorismo, nesse ambiente e tudo mais. E aí vocês tomam a iniciativa, vamos, né? Foi tipo isso, assim. Como é que foi? O que vocês viram lá? Conta pra nós, relata um pouquinho, pra gente conhecer e entender um pouco de tudo, né? De todo esse mundo que vocês... Porque o que acontece? O profissional da saúde, ele não tem nem noção sobre essa questão da importação. Ele não conhece sobre isso, ele não sabe das possibilidades. E aí, tu tá indo lá, né? Junto com a Ana, que já tem esse know-how, essa expertise aí, mas vocês se juntaram e uniram forças. E o que vocês viram lá? Então, conta pra nós. Tá. Começando, eu sempre gostei muito de viajar. Desde pequena eu viajei muito. Morei fora no Canadá, morei fora nos Estados Unidos. E eu costumo dizer assim, quando as pessoas convidam pra viajar, eu nem preciso saber o destino. Passando o Fritz e a Frida, eu tô dentro, né? Tudo certo. E a Ana, quando a gente começou a conversar da importação, aí a Ana até comentou, não necessariamente a gente tenha que ir lá. A gente consegue fazer todo o trâmite dar certo, sem obrigatoriamente ter que ir. E aí eu disse, mas por que a gente não vai? A gente viaja o mundo inteiro, a gente ama viajar, vai ser uma baita experiência, é a desculpa perfeita que a gente tá precisando. E o que abriu muito pra mim, assim, que aí eu vou dizer que eu amei a viagem, eu não consigo pensar em nada que eu não, assim, que me chamou a atenção por eu não gostar, porque eu me vi muito ali. Tudo dá certo, tudo é possível trazer da China pra cá, é como se fosse Porto Alegre, Santa Cruz. Eu amei o jeito deles de falar, de tratar. Outra coisa que me chamou muito atenção, zero machismo, essa coisa que eu tenho de objetividade, eles eram muito cortês, eles nos recebiam, lá tem uma cultura de receber com chá quente, frutas, eles nos recebiam, e aí quando a gente se olhava e tentava levantar pra terminar a reunião, não, senta, tem mais, não terminou. Então,
nossa, foi um negócio assim, ó, eu me senti em casa no sentido, gente, é isso aqui, as coisas dão certo, é só tu querer fazer, todo mundo consegue falar a mesma língua, mesmo não falando, porque eles falavam inglês ruim, então assim, eles falavam no China deles, colocava lá no iPhone, traduzia pro inglês pra gente entender. Mas é que estavam afim. Mas assim, muito afim, muito. E o que me chamou muito a atenção é que a gente mandava e-mail, a Ana, né, fazia o contato, mandava os e-mails, a reunião tava marcada, a gente chegava no dia e no horário que as pessoas realmente estavam nos esperando, sim, porque entende? Aqui no Brasil isso não é isso, assim. não, assim, ó, às vezes tu marca um salão, tu fica meia hora esperando porque atrasou e tudo certo. Mas lá tu mandou um e-mail do Brasil, uma pessoa que tu nunca viu. Uma pessoa estrangeira. Exato. E assim, falando em outra língua, qual eles não dominam também, e tudo certo. E aí a gente fazia as visitas, eles pediam o endereço do hotel, que eles deixavam amostras, e assim, não era 1 e 2 amostras, eram caixas com amostras de muitos produtos pra gente testar, pra gente usar. Inclusive batons, assim, eles chegavam a perguntar a cor que a gente tinha gostado pra deixar as amostras. Então, assim, ó, e um absurdo a população deles, eu não vi ninguém sendo atropelado, eu não vi ninguém batendo, então, assim, ó, é um caos totalmente controlado. Como que a gente que tem tudo certo, tudo estruturado aqui, não vai fazer dar certo? A gente vai fazer dar certo, né? Não dá certo. Vocês ficaram quantos dias lá? 15 dias. Entre Coreia e China, né? E nos 2 países vocês perceberam essa vontade. Nossa, é uma vontade enorme de fazer dar certo, né? Daí acho que isso é uma coisa bem legal da gente comentar com as pessoas, porque elas não têm noção disso. E ao mesmo tempo, às vezes que tem um preconceito do chinês, da mercadoria, né? Chamou muito atenção, porque a Ana começou a conversar com o chinês, que ela já trabalha há 10 anos, e ela pedindo um ácido hialurônico, que é um injetor que a gente usa no rosto, corpo, né? Pra dar volume, forma. E ele muito preocupado que como que a Ana ia vender isso aqui no Brasil, porque afinal de contas a Ana não é da saúde. Então a gente acha assim, ele se preocupa com o todo. Isso. Não é só com a venda. Isso. Então a gente acha assim, querem só vender, né? Não. Ele tava muito preocupado. Aí até a gente explicar que eu era médica, que eu era isso, ginecologista, que eu trabalhava com ácido hialurônico, que eu fazia preenchimento íntimo, usava. Então aí ele se acalmou no sentido assim, então eu posso visitar com vocês, posso passar fornecedores pra vocês, porque tu não vai usar de qualquer maneira, fazer qualquer tipo de venda, né? Que loucura, o que não acontece isso. Então isso aí me chamou muito a atenção. Nossa. Eu acho que uma coisa que eu posso falar pro público, então, que nunca teve contato com importação, é que justamente o oriental, ele tem essa questão dos costumes dele e da seriedade, porque muitas pessoas daí me perguntam, tu começou do zero na importação sem conhecer ninguém, já te passaram a perna várias vezes. Então, esse deve ser o grande ponto. E nunca tive problema nenhum de pagar um fornecedor, ele não enviar. Nunca tive problema, assim, de me mandar um produto que era porcaria. Na China, tu recebe exatamente o que tu paga. Tem o produto barato, tem o produto intermediário e tem o produto maravilhoso. Aliás, as melhores marcas de tudo no mundo vêm da China, né? Essa é uma coisa que a gente precisa falar para as pessoas. Elas precisam ter essa noção e principalmente entender que o chinês, ele não tá lá para nos passar a perna, bem pelo contrário. E até eu falei muito isso pra Andrea, depois de toda essa questão da taxação do Trump nos Estados Unidos, a gente foi numa janela de oportunidade pra China no melhor momento histórico de todos os tempos para negociar com os chineses, porque como as tarifas barraram muitos produtos lá, encareceram toda essa produção deles que era escoada para os Estados Unidos, agora eles têm essa produção que ela tá acontecendo e eles precisam vender para algum lugar. Então, olha só, né? Muitas pessoas são pessimistas e acham que é o pior momento, que tudo é difícil, que não tem como, quando na verdade tudo é uma oportunidade se tu souber enxergar pela forma certa, né? E eu acho que quando a gente fala o nome, importação, naturalmente na cabeça e na mente das pessoas já vem, é muito difícil, eu nem vou tentar. Mas sabe, isso é bom, né, Ingrid? Eu brinco pra vocês é muito bom. É bom, porque, se a gente for falar que é simples, realmente
não é simples, ainda mais quando o produto exige um grau de regulamentação não Anvisa, que é o caso do nosso produto. Exato. E a gente hoje tem um produto que é grau 2, então que são as nossas cânulas. Inclusive, né, posso falar para vocês que a nossa linha de cânulas hoje é a que tem a maior gama de gauges e de tamanhos diferentes do Brasil. A gente fez então isso, a gente foi lá, acompanhou a produção das cânulas lá na China, e a gente fez questão de trazer para o mercado brasileiro e para o médico todas essas opções, então, porque muitas vezes as fábricas querem fazer só os que mais vendem. Já a nossa visão foi justamente trazer a maior gama possível para o médico poder escolher na hora do procedimento o melhor produto que vai atender ele da melhor forma pro paciente, né? Tu pegar de ponta a ponta, né, o profissional. Não é aquela coisa assim, eu vendo esse porque é o que mais vende. Só que se sai daquele nicho, o profissional tem que ir por conta atrás. Então isso pega muito com a medicina, né? É tu atender a pessoa integralmente, é tu atender o cliente integralmente, é tu suprir todas as necessidades, né? Porque o negócio não é um negócio bem sucedido, não é só o que tu ganha aqui, e nem sempre tu precisa ganhar, né? Tu empatando já é um ganho lá na frente. E isso eu vejo muito, assim, também trazendo a questão da importação, que as pessoas são muito imediatistas, né? Sim, é tipo, eu tenho que empreender, eu tenho que abrir um CNPJ e aquilo tem que começar não. Primeiro mês já tem Exatamente. E é que nem assim, na medicina, eu faço isso pelo paciente. Escuta o teu paciente. Escuta, porque o teu paciente vai te trazer muitos problemas que ele não tá conseguindo solucionar. Ele vai trazer a dor dele, e aí tu consegue ampliar o teu ecossistema para ajudar aquele ser humano e não deixar ele pipocando. E assim funciona também na empresa, né? Sim, sem dúvidas. E hoje, gurias, como é que é o produto de vocês? Hoje vocês têm as cânulas, vocês têm outros produtos. Qual é o diferencial hoje da marca da Speno? Então, o nosso primeiro produto que a gente trouxe são as cânulas, são 16 modelos diferentes, né? A gente já tá, então, em algumas distribuidoras e também vendendo em marketplaces, que é uma visão que a gente tem desde o início, de poder escalar e vender para o público em geral, no Brasil todo. E agora a gente foi para a Coreia e para a China, justamente em busca de vários outros produtos, e a gente está trabalhando na regulamentação de todos eles, mas a gente deixa, assim, em sigilo, porque só o teaserzinho. A cânula foi a nossa forma, a gente pensou estrategicamente de entrar na bancada do profissional da saúde com a cânula, que é um produto de entrada, um valor mais baixo para a pessoa conhecer a marca e a qualidade do nosso produto. E a gente agora vai trabalhando uma escada, a gente está trabalhando para trazer muitas outras coisas. Vão ouvir falar muito da gente ainda, né, Deia? Com certeza, com certeza. Tá, beleza. Então, olha só. Agora eu quero entender um pouquinho mais, além de negócio, de gestão, de visão de vocês duas, porque cada uma tem um olhar, são pensamentos diferentes, mas com visões caminhando para o mesmo lado, né? Para o mesmo caminho. E eu acho muito, muito fascinante isso, assim, quando duas mentes que se complementam estão juntas, né? E vocês hoje são sócias nesse projeto, então, e cada uma tem um perfil. Como é que é isso? A gente sabe que sócios que pensam da mesma forma, geralmente vai dar embate, mas cada uma se complementa. Como é que vocês se dividem hoje nessa sociedade? O que cada uma é responsável? Como é que é? Eu acho que o bom é porque cada uma domina uma parte que a outra sabe muito pouco. E aí, então, como tu confia na pessoa a ponto de fazer uma sociedade, né? Tudo que aquela pessoa te traz do que ela domina, tu assina embaixo. Porque tu nem tem conhecimento ou conhecimento suficiente para contestar. O máximo que tu vai fazer uma pergunta ou abrir a mente da pessoa para alguma coisa que ela não viu. Então, acho que a gente tem muito diferenciado isso, assim. A Ana domina muito a questão da importação, a questão dos trâmites, da burocracia, todo o contato, a parte da venda, e eu domino a parte do produto, o networking, o conhecimento, isso. E como que tu vai usar, ninguém vai me dizer, eu não fico na dúvida de como é, eu sei exatamente o uso que faz, para que tu faz em cada região do corpo, qual é a reticulação do ácido hialurônico que tu vai colocar, qual o bioestimulador. Então, o cliente, ele se sente muito confiante, porque
Se tu fizer pra mim qualquer pergunta em relação à cânula, eu vou saber te dizer. Eu não sou aquela pessoa que eu vou me informar e te digo. E isso muda muito a confiança que tu tem no produto, né? E a Ana faz a parte dela muito boa, que eu sei muito pouco. Então, acho que é uma complementação. É cada uma na sua linha, né? Vocês sabem que eu vejo bastante por aí, assim, em clínicas e tal, que a gente atende, que a gente, né, conhece por aí, de terem sócios, né, de serem, às vezes, até mais de 2 sócios, enfim. Só que esses mesmos sócios acabam olhando pro mesmo lado, no sentido de, fazer as mesmas coisas. E isso, obviamente, gera embates, né? Eles não e uma lacuna, né? Gera lacuna, no sentido de a gente não entender também que precisa ter olhares, e tu precisa confiar, que nem tu disse, não, mas se ela domina isso, eu vou no máximo fazer uma outra perguntinha ali, eu confio, tudo certo, vai lá, Ana, né? Tu que domina essa informação, né? De não ter que estar perdendo tempo muito com isso, e às vezes, mas o fulano vê isso, tá, mas eu vou ver também. Não, né? Porque daí não anda, o negócio ele vai travar. E mais do que... E também tu não fica à mercê de um terceiro, né? Tu pode buscar consultoria de alguns determinados pontos que a gente não saiba, mas o teu business tu sabe, né? Tu não fica à mercê do que uma pessoa de fora tá te dizendo, né? Tu tem que dominar o core do teu business ali, né? Bom, gurias, e aí a gente entende também uma coisa, né? A gente tá falando de vendas, de comercial, de crescimento, de mentalidade, N coisas que envolvem esse mundo do empreendedorismo. Mas o mundo do empreendedorismo, ele depende muito dessa palavrinha aqui, que é o crescimento, né? Tem uma frase que eu vi até que tu falaste em outro podcast, que é: se a empresa não tá crescendo, ela tá morrendo. Pra mim, quando eu escutei essa primeira frase uma vez num evento lá em São Paulo, me marcou muito, e eu cito ela várias vezes aqui no podcast, e é esse o nosso grande desafio como gestores, né, líderes de um negócio. A gente tá fazendo sempre aquilo se movimentar e crescer, né? E aí tem um dado, inclusive o livro O Mito do Empreendedor fala, né, que as empresas hoje, elas fecham as suas portas na maior parte nos 5 primeiros anos de vida, e as 80% das pequenas empresas que fecham suas portas nos 5 primeiros anos de vida, e 80% das que restam vão falir entre o 6º e o 10º ano. Pô, isso é um dado muito forte, né? Então, como que a gente vai fazer para as nossas empresas não entrarem nessa estatística, né? Como que a gente vai fazer para virar esse jogo? E aí, é muito fácil a gente se perder nesse caminho. É muito fácil. Ainda mais quando tu administra várias empresas, né? E quando tu tem esse olhar. Porque tu também, tu tá hoje na Speno, mas tu tem o teu negócio na medicina, tu tem várias frentes também, né? Ana, a pergunta é pra ti. Como que tu fez pra deixar as tuas empresas hoje tão estruturadas, né? Conta pra nós, assim, como é que tu faz pra nunca deixar esse momento chegar? O momento da morte. Bom, acho que o primeiro passo é baixar o ego, né? Quando eu comecei um negócio que no início era só eu. E aí a decisão mais difícil pra mim foi que quando eu cresci, eu tive que aprender a delegar tudo num primeiro momento. E no segundo momento, justamente saber que eu não faço nada do dia a dia da empresa. Então eu não preciso estar lá pra estar funcionando. Seja na importadora, seja no centro de treinamento, né, na área. Então eu tive que saber que eu precisava, tipo um filho, que tu precisa fazer com que ele seja totalmente autônomo em tudo, e a gente sente essa necessidade como criador da ideia, né, de estar ali microgerenciando, mas isso mata o empresário. Então o primeiro passo é esse, a empresa não depender de mim para nada, justamente para eu poder usar praticamente todo o meu tempo em pensar nos próximos movimentos que eu vou fazer. Então a gente tá agora em 2026, eu já tenho 2027 e 2028 na minha cabeça. Eu já sei que hoje o que traz faturamento para cada uma das empresas não vai ser o que vai estar trazendo no ano que vem e no outro. Então sempre em movimento, mas não é aquele movimentinho de trocar o endereço comercial, de sei lá o que. Não, é de realmente assim entender que às vezes tu vai ter que fazer um baita giro e mudar de verdade e ampliar, às vezes dar uns passos para um lado, ver que não é aquele caminho, ter tempo de voltar e refazer tudo isso. Então, eu sou muito estratégica, realmente, tudo que eu faço, eu penso muito, mas eu executo muito também, e rápido. Não ficar esperando, né? Vou esperar, agora eu vou ver quando que vai ser a eleição, porque daí não sei o quê. O Flávio Augusto fala muito sobre isso, né? Quando ele vai nos podcasts e tudo mais, que desde que ele começou os negócios dele, que faturam bilhões, nunca foi um momento
desfavorável na política. E se tu vai ficar esperando... Eu acho que o empresário que morre nesses primeiros anos é uma pessoa que não tem perfil para estar sempre em movimento, e a pessoa se força daí, na cabeça dela, ela tá em movimento, mas não, eu acho que movimento realmente são coisas bem maiores, e de tu estar disposto a pegar tudo que tu escreveu, rasgar e reescrever. Aí é sobre isso. E aí entra muito a questão da inteligência emocional, né? E como é que tu enxerga isso? Eu faço uma comparação assim com a medicina, que eu vejo muitos médicos que atendem do mesmo jeito, no mesmo lugar, com o mesmo tecido no sofá, na sala de espera, há 30 anos. Então, assim, essas pessoas são todas pessimistas, porque o convênio tá ruim, o valor tá ruim, o SUS só reclama. Então, tá, mas e qual foi a tua parte? Porque, assim, se tu tá atendendo igual há 30 anos, já começou errado por ele. Porque tudo mudou, até tu mudou. Como é que o teu atendimento vai ser igual, né? Então, não, começa por aí que já tá errado. E o que eu acho, assim, das empresas, né, que tu comentou que as empresas fecham em 5 anos, eu meio que comparo com uma gestação, porque, assim, tu engravida, o teu beta-HCG é positiva, tu tem que evoluir, o nenê tem que desenvolver os órgãos, tem que desenvolver a maturação pulmonar, cérebro, coração, depois ele precisa ganhar peso, aí ele nasce, e aí começa, né? Eu acho que as pessoas abrem uma empresa e elas já visualizam só a parte certa da empresa, quanto elas vão lucrar quando tiver tudo errado, tudo certo. Só as flores. Isso. E eu acho que uma coisa tu tem que pensar assim, ó, as pessoas pensam quanto eu vou ganhar, né? Tu tem que pensar quanto que tu pode perder por mês, até a tua empresa empatar e até a tua empresa decolar. Então tu não vai abrir um negócio agora e tu vai começar a desfrutar daquele business agora, né? E outra coisa que eu vejo... paciência, né, paciência. A paciência. Que eu vejo muito, principalmente no meio médico, assim. O fulano tá há 30 anos, sei lá, tem determinado carro, mora em determinado lugar, ainda mais Santa Cruz, que é uma cidade pequena, né? Eu vejo as pessoas que recém se formaram, aquela ansiedade, aquela euforia de morar no mesmo lugar, ter o mesmo carro, e aí a pessoa em 3 anos tá totalmente embretada financeiramente, né? Mas assim, tu viu toda a escadinha, todos os degraus da escadinha que aquela pessoa fez, né? E eu acho que uma coisa assim, ó... muita coisa que brilha que é supérfluo, sabe? Tipo, eu quero determinado carro, mas assim, eu quero, mas assim... É o ego, né? Eu acho eu prefiro investir esse dinheiro numa outra coisa, daqui a pouco eu colher 5 carros daquele, né? Mas aquele imediatismo que tem. Pra minha clínica, né? Eu escuto muito as pacientes e vejo muito a necessidade das pacientes, o que é que elas gostariam. E eu já percebo um movimento que muitas pacientes minhas que iam a Porto Alegre para fazer determinados protocolos não estão mais indo, elas estão ficando comigo. E algumas coisas que eu olho, por exemplo, semana passada eu olhei numa clínica de Nova York, que eu quero pegar algumas ideias, eu não fiquei pensando, quando eu for... Não, eu já comprei a passagem. Eu já comprei porque isso ali é o principal, o resto eu organizo conforme aquilo ali. É, né? Aquela coisa, a água tem que estar batendo na bunda pra tu pegar e fazer. E eu acho que o racional, bota o racional na frente. Eu quero... Tá, mas bota o racional, tu vai colher os frutos mais tarde daquilo ali, né? E inteligência emocional, de tu saber assim, ó, não vai dar certo muitas coisas e tudo certo. E não ficar chorando e lamuriando e se vitimizando. Né? Porque o médico tem muito essa coisa do ego, né? Eu sou o que mais sei sobre isso. Sim, sobre isso, a caixa do nada, né? E tem muita coisa além da caixa do nada. É bem complexo, né? É bem complexo. Porque eu vejo que isso também vai se vendendo muito desde a graduação, né, André? Tu passou por isso. Eu vejo pessoas muito próximas a mim, assim, no sentido que vai se plantando ali uma ideia e depois é muito difícil de tu virar essa chave. E eu vou te dizer assim, ó, na época que eu fiz faculdade, por exemplo, não tinha essa coisa assim, ó, tu quer ir pra Porto Alegre? Não, terminou o colégio, vai pra Porto Alegre, deu teu tempo aqui em Santa Cruz, vai evoluir, né? Outra coisa, terminou a faculdade, não era assim, ó, tu quer fazer residência? Não, tu vai fazer prova de residência por tudo, tu vai fazer residência. Terminou a residência, tu vai fazer uma pós, não tem. E hoje eu vejo muito assim, ó, positivei meu CRM e tá tudo certo. Gente, não, vamos lá. As pessoas precisam do melhor atendimento, cada vez tem mais procedimento. O conhecimento técnico é a base. Isso, justamente, cada vez tem mais opções de procedimento e tu tem que saber aquilo ali. Então as pessoas não vão mais se diferenciar pelo conhecimento técnico. Aquilo é o mínimo do mínimo, senão tu nem entra naquele nível, né? Exatamente. E aí tem muito essa questão da inteligência emocional que eu quero focar um pouco mais com vocês sobre isso, porque eu vejo que vocês
vocês duas têm esse pensamento muito prático, né? Essa mentalidade de, não, vamos lá e vou comprar minha passagem para Nova York, vou fazer. Depois eu vejo como que eu vou resolver isso, né? Isso sempre foi assim, de vocês duas, ou vocês foram desenvolvendo? Não, pra mim sempre foi assim. Desde pequenininha, desde tu pequena, lembra que tu era assim? Sempre foi assim. E como eu comentei, os meus pais são empresários, né? E com 12 anos tinha uma situação que tinha que ir a São Paulo buscar, eles são do ramo da educação, tinha que buscar um material e bababá. Guria, não sei como, mas eles me botaram no avião sozinha com 12 anos. Eu cheguei lá, era um táxi me esperando. Eu fui num bairro totalmente periferia de São Paulo, peguei o material e voltei. Sim. Com 13 anos eu falei pra minha mãe assim, eu vou pra Disney. E a minha mãe disse, não, teus irmãos não, eu vou pra Disney. E aí a minha mãe disse, não, mas eu nem sei se eu tenho dinheiro. Providencie os cheques, eu já dei meu ok, eu vou pra Disney. E eu fui. E com 16 anos eu fui morar no Canadá. E eu fui. Então já assim, tinha terminado o colégio com 16, ou não? Sim, quando eu terminei o colégio. Então, fui pro Canadá. Tá, mas assim, porque as minhas amigas vão, por que eu não vou? Me explica por que eu não vou, sabe? Não tem aquela coisa assim, tu não vai e deu. Não, eu vou. Me explica. Tu não é a Maria, tu não é fulana e não vai. Mas se a Maria vai, por que eu não vou? Né? E pra ti, como foi? Pra mim, a história é um pouco diferente, mas sim, eu sempre tive esse perfil também, bem parecido com a Andrea, mas eu não tinha tanta persuasão, eu acho, porque daí lá em casa iam me barrando nas coisas. Mas aí, o que eu fazia? Eu sempre pensava, não, eu preciso então arrumar uma forma de ganhar o meu próprio dinheiro pra fazer as minhas próprias decisões. E foi isso que eu fiz. Tanto que quando eu escolhi a importação pra trabalhar, foi porque eu queria justamente ter margem, ganhar o dinheiro, pra daí sim poder tomar as minhas decisões, e foi a melhor escolha que eu fiz, porque foi bem difícil no início, e como eu falei, até por causa dos meus pais que me barravam, que eu pude crescer, né, porque eu tava dentro da casa deles, então daí eu tava barrada, mas até ali tava bom, né, e aí eu pude então fazer todo o início pra daí ter dinheiro pra poder começar a tomar as minhas próprias decisões. E eu nunca vou esquecer o dia que eu cheguei em casa e eu falei pro meu pai que eu tava saindo de casa, que eu ia alugar um apartamento, e naquela época eu já ia morar sozinha? Exato, eu tava com 24 anos. Só que naquela época eu já tinha dinheiro pra comprar um apartamento. Eu só não comprei porque eu não quis, mas eu saí de casa então já com dinheiro pra ter o meu primeiro imóvel próprio, sabe? Isso aí foi muito legal pra mim. E a partir dali ele nunca mais mandou em mim. Beijo pro meu pai, que, né, eu sei que ele me ama muito e ele sabe a filha que ele tem. Eu também sou muito que nem a Andrea, mas eu não conseguia bater de frente lá em casa. Eu sempre tinha que dar um passo pra trás e eu dava, mas aí depois disso nunca mais. Aí até tem vários memes assim na minha família que eu comecei a viajar muito, e daí uma vez eu marquei uma viagem pra Europa em janeiro, e aí ele olhou bem sério pra mim e falou assim, Ana, mas janeiro é mês de Shangri-La, porque a gente tem uma casa em Shangri-La. Tu tem que ir pra Shangri-La? Exato, porque ele mandava em mim, né, como ele pagava minhas contas, ele mandava em mim. Aí depois eu disse, pai, janeiro não é mais mês de Shangri-La, é mês da onde eu quiser. E aí isso nos conecta muito, porque a gente é bem assim, ninguém vai ficar no meu caminho entre o que eu quero. Eu vou fazer tudo que eu precisar para chegar onde eu quero. E eu até, quando eu tava pensando, né, sobre as coisas que eu ia trazer aqui, conversar no podcast, acho que é muito importante a gente falar para as pessoas que elas precisam renovar a visão do que elas querem pro futuro delas. Isso é bem importante. Porque às vezes tu chegou, né, eu acho que eu e a Andrea, há anos atrás a gente já tinha sucesso. Vocês já tinham chegado lá, né? Exato, mas a gente quis renovar então as visões do que a gente queria nos próximos 10 anos. Acho que é sempre bom pensar. E homens, assim, é mais natural pra eles talvez, mas as mulheres, muitas vezes, depois que elas têm um trabalho, têm a família, tá bom, assim, não tá bom, calma aí, pode estar bom, mas pode estar muito melhor. Então daí eu preciso falar com as pessoas certas, eu preciso me aproximar das pessoas que estão onde eu quero chegar, para justamente renovar essa visão. A gente concretiza tudo na mente primeiro. Para depois poder botar, né, em prática. Então isso é muito importante. De parar de tempos em tempos, né? E refletir. Tá, e agora? Cheguei já. E agora qual é o próximo passo? O que eu quero? Eu quero esse próximo passo. Ou eu quero, ou eu não quero. Qual é esse próximo passo? Porque o que eu vejo, sabe, gurias, é uma falta de... Isso tem a ver com autoconhecimento, né? Tem puro a ver com autoconhecimento. É uma falta disso, assim. As pessoas, elas vão vivendo a vida numa rodinha ali, como se fossem os hamsterzinhos,
vive um dia após o outro, tô cansada, meu Deus, eu tô morrendo, e só vive, e não pensa, não para pra pensar, mas o que eu quero pra daqui a... Uma coisa tão simples. E isso que tu tá dizendo é muito verdade, porque eu, como vivi nessa escadinha de sempre, assim, residência e mestrado, doutorado, aula, plantão, agora é o período da minha vida que eu tô trabalhando praticamente metade do que eu sempre trabalhei, tô ganhando 5 vezes mais e várias vezes eu penso, meu Deus, o que eu tô fazendo? Como é que eu tô com tanto tempo livre? Hoje de manhã ainda eu saí, eu fiz 2 aulas na academia, saí, eu fui pra casa tomar banho e eu pensei, não pode estar certo. É certo que vão me ligar, que eu esqueci algum lugar. Então, assim, porque tu... culpa, né? A eterna culpa. E porque tu foi doutrinada a só indo, não pensando. Até que tu chega lá no topo, digamos, da tua profissão e tu pensa, tá, agora tudo são possibilidades, nada mais eu tenho uma obrigatoriedade de fazer, né? E aí eu acho que é quando tu tem que refletir. Com certeza, e parar e rever, né? Aonde eu tô indo, então, agora. Bom, e olha só. Só voltando naquele assunto do crescimento, né? Muitas empresas, que a gente estava falando antes também, querem crescer muito rápido. E aí não tem a paciência, né? Que nem tu diz, eu vou abrir um negócio, eu tenho que entender que eu tenho que estar trabalhando, reinvestindo, que tá olhando para aquilo. Eu não vou ter o lucro no primeiro mês, não adianta, né? Qual é o erro mais comum que vocês percebem nas empresas atualmente? Falando de negócios da área da saúde. Eu acho que essa coisa do imediatismo, então é como um médico que se forma, ele rapidinho ganha um tanto, ele compra tudo ao redor dele e aí ele fica dependente daquilo ali, ele não consegue crescer. Eu acho que um imediatismo de se sentir o empresário, se sentir o dono, alimentar o ego e inteligência emocional, que muitas coisas tu vai fazer um acordo, muitas coisas tu vai imaginar que vai ser de um jeito e não vai, e tu saber como administrar essas coisas que não tão certas no meio do caminho, né? E eu acho assim, tu vai investindo, mas tu tem que ter uma certeza de tipo assim, até onde tu pode ir naquele momento, né? Talvez tu continue dando teus passos, mas não passos tão largos, e na medida que tu for caminhando, tu vai evoluindo, né? Não adianta eu abrir 10 coisas ao mesmo tempo, se uma não der, eu não consigo sustentar. Então, nem sempre tu vai ter o lucro, nem sempre vai ser a época das vacas gordas, né? E tu tem que saber administrar nas vacas magras também, né? E ter esse olhar, né? E o que tu percebe, Ana? Eu acho que essa questão do sacrifício ali, quando a gente estava falando sobre isso, a Andrea trouxe, né, que ela vem de uma família que teve décadas, né, são empresários há décadas. A empresa da minha família está indo a rumo quase 60º, e hoje, que a gente tendo esse background de ter crescido com essas pessoas, a gente tem muito claro que dentro desse caminho vão ter muitos sacrifícios, não só lá no início, mas durante o caminho, e que talvez vão ter momentos que tu vai ter que diminuir um pouco, enxugar, depois tu volta a crescer. Dá um passinho pra trás. Ter essa sabedoria, eu acho que nos negócios da saúde, ainda mais na era da internet, da comparação, de que todo mundo, quer ser, né? Hoje em dia ser milionário já nem diz muita coisa, né? Sim. Porque tudo é 1 milhão hoje em dia. Mas esse sonho, então, de muita gente de terminei a faculdade, vou empreender na medicina, acabaram os sacrifícios. Não, gente, vamos sentar aqui, vamos conversar. A gente aqui que tem anos de experiência estando, né, nas nossas famílias, a gente sabe que o sacrifício vai ser necessário em N momentos. Eu posso trazer vivências minhas, por exemplo, a minha empresa já era muito grande durante o Covid, eu tive que mudar tudo, né, era um e-commerce que eu sempre mandei para o Brasil todo, aí de uma hora para outra não tinha mais correio, meus funcionários não podiam mais vir trabalhar e ter contato um com os outros, mas as clientes queriam continuar comprando, e aí? Eu consegui manter o negócio de pé. Na época eu tava grávida, inclusive, bem no início do Covid, e eu ia lá e trabalhava. Olha aí o sacrifício, né? Eu realmente não podia expor os meus funcionários a isso, então até o meu marido ia lá e me ajudava, e a gente mesmo, os de casa, os de família, a gente fazia daí os pacotes, os pedidos, e levava no correio e dava um jeito, entendeu? E ali o meu negócio já tava bem grande. E é sobre isso, os sacrifícios, eles vão mudando as necessidades. Exato. E a gente vai fazendo o que a gente pode. Novamente, agora, quando tiveram as enchentes, a gente ficou quase 1 mês sem estradas, né? Como é que eu ia enviar meus pedidos? Nossa, toda vez eu tô tendo que me reinventar por causa de N coisas, né? Que estão fora do controle, né? Totalmente fora do controle, e quando tu
para de querer fazer sacrifícios, é também um momento em que tu tem que, olha, então tem que procurar outra coisa, porque pra ser empresário sempre vai ter sacrifício. Dedicação, né? E eu acho, assim, também tem muito assim, ó, mas o cliente quer isso aqui, o paciente quer isso aqui, eu vou ganhar tanto, talvez não valha a pena, mas assim, não, tu pode dessa vez não ganhar, só empatar, tu vai fidelizar o paciente, tu vai resolver uma dor do paciente e na cabeça dele tu vai ser impossível de ser substituído, e ele vai precisar de ti novamente, ou se ele não precisar, alguma roda de conversa, alguém vai precisar, e tu é a primeira pessoa que vai estar na cabeça dele. E as pessoas são muito imediatistas, eu vejo muito isso, porque o meu marido fez escala de plantão do SAMU e da UPA por muito tempo, e era aquela coisa assim, ó, eu vou fazer esse plantão se eu posso, não sei. Gente, às vezes tu tá vendo que não tá fechando a escala, ajuda, tu vai receber por aquilo ali, né? É uma ajuda, mas assim, mas esse dinheiro não... Sim, mas tu garante teus 10 plantões no mês que vem, né? Então é óbvio que a pessoa que não pensa só no agora, no aqui e agora, tem uma visão, ela vai construindo um relacionamento. Tudo gera relacionamento, né? A gente estar aqui hoje gera um relacionamento. Com certeza. E eu sempre falo aqui pra nossa equipe, eu falo isso nas minhas palestras, nas minhas consultorias, o quão poderosos são as relações, né? Aqui a gente vai construir. E por a gente estar nessa coisa de todo mundo mais em casa, ChatGPT, né? Tudo rede social, as pessoas estão cada vez mais necessitadas do relacionamento. Sim. Então eu posso oferecer o mesmo produto do que tu, mas se eu tiver um relacionamento muito melhor, se eu der uma atenção muito melhor, se eu tiver um entendimento da necessidade da pessoa naquele momento, eu me torno impossível de ser substituída. E se eu gerar conexão, né? Com certeza. É algo que pra mim pega muito, sabe? Essa questão das relações profundas, do não ser superficial. Porque com as tecnologias, com o ChatGPT, com o Instagram, redes sociais, a gente tá ficando muito superficial, né? Eu digo a gente, todos nós, porque a gente vê aquilo ali e acha que aquilo ali é a vida, e não é. A vida é muito mais profunda do que isso. Então a gente tem que entender que quando a gente consegue gerar essa relação com o outro através dessa profundidade, desse olhar para os pequenos detalhes e de estar servindo verdadeiramente o outro, porque afinal de contas é essa a nossa missão, né? Por estar ajudando, a gente está ajudando nos nossos negócios. Em cada negócio que vocês têm, vocês estão servindo o outro. E não é o dinheiro, ele é consequência, o dinheiro não é só o foco. Claro que o dinheiro é importante, não tem como não falar, mas precisa ter uma vontade, ter essa inquietude que nem vocês falaram, porque se não tem essa inquietude, vocês não vão conseguir fazer. Não vai rolar, né, isso. Tu não vai estar em movimento sempre para fazer com que essa empresa ela não deixe de morrer, né? Não tem a motivação daí para sempre renovar e ir mudando, né? Sabe que realmente, assim, a Andréia tem muitas qualidades, mas eu sempre tô aprendendo com ela e é muito legal porque o que eu faço basicamente é muito diferente do que ela faz, né? E ela é uma ótima ouvinte, assim, ela ouve as pessoas e eu vejo como isso tá em falta. E eu até por conviver mais com ela, tô agregando isso na minha vida e tá me trazendo benefícios, porque realmente hoje todo mundo quer falar sobre si e não quer ouvir sobre o outro, quando na verdade o dinheiro, o faturamento do negócio tá em ouvir teu cliente realmente. E é muito, ela sempre me fala, né, as pessoas trazem pra ela o que elas estão esperando ali, o que elas precisam, e dela vai em busca sempre de solucionar isso. Isso é incrível, e eu sou paciente dela e eu sei o quanto realmente ela faz isso e quanto ela nos acolhe. Isso é muito bom, e esse acolhimento tá em falta em tudo, principalmente na medicina, na minha opinião. Na área da saúde, né? Principalmente, exatamente. É por isso que aqui a gente bate tanto nesse ponto, assim, nesse ser humano, nesse olhar para a pessoa, né? Isso tudo é experiência do paciente, isso tudo é experiência do cliente, mas acima de tudo, experiência das pessoas, né? Porque a gente não vai entregar uma boa experiência para o nosso paciente se a gente não tá olhando para as pessoas que estão no nosso negócio. E aí a gente entra num assunto aqui, que é gestão de pessoas, né? Liderança. Vocês são líderes, vocês são gestoras, vocês estão olhando para isso. Como que foi? Como é que é? Quais são os desafios disso? Eu lembro que tu falaste num podcast também sobre a questão do quanto tu se desenvolveu na tua comunicação depois que tu abriu os negócios e entendeu, e depois principalmente de ter virado mãe, onde o tempo é mais raro ainda, né? Então, como que é essa questão de gestão de pessoas para vocês? Assim, quero escutar das duas.
Eu acho que tem uma coisa que é tu falar sempre a mesma linguagem, né? Não de acordo com o teu humor, digamos assim. Hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. Tu tem que colocar uma cultura. É assim que a roda gira. É assim que a gente faz a roda girar. Até que a pessoa, ela vai pegando. Porque tu tá pensando no teu business 24 horas por dia. Tu tá pensando no teu paciente o tempo inteiro. Mas a pessoa que vai ali, ela vai pra casa dela, ela não pensa só naquilo ali. Então tu tem que mostrar pra ela como é que tu pensa e como tu quer que ela pense e fazer aquilo ali. Repetidas vezes. Tu tem que ter paciência de perguntar 100 vezes a mesma coisa até que ela entenda. Nossa. Uma segunda coisa é tu chamar, eu faço uma reunião de equipe semanal com todos da equipe, onde a gente pontua os protocolos, pontua os erros, os acertos, e assim, tu parar e perguntar. Me fala agora 3 coisas, 3 dúvidas que tu tenha, porque o óbvio pra ti não é o óbvio pro outro. E talvez por tu ser tão rápido, a pessoa, ela vai pensar, ela até fica constrangida de te perguntar. Claro. Então, obrigatoriamente eu faço cada uma fazer 3 perguntas. Tem que vir pra reunião com 3 perguntas. Se tu não tem 3 perguntas, não deu certo a tua semana. Baita dica. Adorei. Então, isso tu faz a pessoa raciocinar, tu faz ela querer, né? E outra coisa assim, quando tu fala alguma coisa que é novo pra pessoa, pede pra ela repetir. Que é o que eu faço com o meu pessoal. Faço isso também. O que vocês entenderam? Isso, repete. Quando vem com uma dúvida pra mim, que teoricamente aquilo já foi falado 10 vezes e teoricamente já era morto, já era assunto encerrado, eu sempre falo pra pessoa assim, fulana, se eu tivesse tido um acidente de carro ontem, tivesse na UTI entubada, como que tu resolveria essa situação? Porque essa situação já se passou 10 vezes aqui dentro. Então tu faz a pessoa pensar, tu faz a pessoa entrar no negócio e saber como é que é a cultura da empresa. Não existe não sei, não existe não existe. E é sobre essa comunicação, né? Comunicação. Tudo tá envolvendo a comunicação. E eu acho que na medicina com o paciente, tu pode até não saber responder. A minha equipe pode até não saber responder. Mas ela nunca vai deixar o paciente no vácuo. Ela vai dar uma pronta resposta de que ela vai buscar, que ela vai conversar comigo, que ela vai resolver. E a gente é uma clínica que ela é referência para pacientes de outras cidades, né? Então o paciente vem de vários lugares. Eu não dou os exames pro paciente e o paciente vai marcar. Eu sei que ele viajou às vezes 1 hora, ele veio de Encruzilhada 1 hora pra fazer aquilo ali. Eu não vou atender ele e liberar, ele tem que fazer exames, a minha equipe vai marcar. E não tem a minha equipe dizer assim, não consegui horário aqui. Tá, mas tem 4 outras clínicas na cidade. Mas não tem nenhuma. Tu falou que o paciente é de fora, tu falou que é urgente, tu falou que tem que ser feito hoje. Eu tenho certeza que se tu falar, uma das clínicas vai dar. E sempre dá. Mas a questão é tu que tá trazendo isso, né? Tu tá olhando pra isso. Sim. O que eu vejo muito aí também, sabe, André, é a questão de culpar o funcionário. Não. Mas o funcionário não faz tal coisa. Mas tu deu o suporte pro funcionário, tu entregou os processos, tu deu orientação, tu falou, tu explicou, né? Que nem tu diz, tem reuniões. A maior parte das vezes nem tem isso. É o líder, é sempre o líder. Exato, exatamente. E como é que é pra ti? Bom, pra mim é um pouco diferente, porque como eu falei, eu tenho todos os processos, mas hoje eu tô muito nessa parte estratégica. Então, pra mim, a minha gestão, não que a Andréia não tenha os processos, só que ela tá ali no dia a dia e ela é a mestre da operação. Exato. Assim, que ela, né? Que ela atende ali. Exato. Eu, como empresária, eu tenho, então, uma gestora na minha importadora e um gestor ali no meu centro de treinamento. E o que a minha gestão de pessoas é eu pegar, então, essa visão de futuro que eu tenho para as empresas, ter reuniões com eles e conversando e pensando como que a gente vai digerir essa visão de futuro que eu tenho e passar então para os outros funcionários, porque isso também é muito importante, de não chegar num belo dia e dizer, bom, agora a gente vai mudar tudo, porque isso causa muita confusão nas pessoas, né? Eu vejo que antigamente tinha essa ideia de gerência, quando assim, hoje o dono da empresa chegou e mudou tudo e ninguém entendeu nada. Então o meu maior objetivo é sempre ter as ideias, eu converso com os gestores, vou digerindo às vezes a ideia que eu tenho dele, vem e diz, olha, Ana, no dia a dia aqui da operação, eu estou nas empresas sempre circulando, mas nem sempre ali, né? Em todos os momentos eles me trazem as coisas que estão acontecendo, a gente busca soluções dentre a minha ideia e o que acontece na prática, e aí eu falo, olha, eu tô pensando que o próximo passo poderia ser esse. Então como que a gente vai estruturar isso para passar para as outras pessoas?
e ser uma coisa leve, assim, vamos dizer, pensada, e não, do nada mudou tudo e tudo mais. E eu gosto de trabalhar assim, tá sendo bem legal. E daí, trazendo o que eu falei no outro podcast, né, eu me dei conta como eu tinha realmente dificuldade em comunicação. Por quê? Em ser clara. Porque eu fui criada assim muito para aceitar tudo. Então, para mim era muito difícil saber que eu ia decepcionar alguém. O não agradar, né? E depois a coragem que eu virei de não empresária, agradar. se tornou assim, até tem uma frase que eu falo que hoje eu sou profissional em desagradar, porque eu precisei me tornar essa pessoa, todo gestor precisa, porque o desagradar o outro, na verdade, muitas vezes, tu tá fazendo um favor pra ele e pra ti, porque aquela pessoa, às vezes, ela tá fazendo uma coisa achando que é o certo, e o superior dela tem que ser a pessoa que vai dar aquele feedback. A Cristina Junqueira, do Nubank, fala muito sobre isso, né? Que quando tu não dá o feedback, na verdade, tu tá atrasando a vida daquela pessoa, tu tá atrasando o desenvolvimento daquela pessoa, e o culpado é tu, porque tu que não foi lá dar o feedback. Isso, depois que eu tomei consciência, eu me dei conta, não, realmente, isso que eu aprendi de casa, de quando eu era adolescente, eu preciso mudar isso. Mudar totalmente a minha visão, eu preciso ser uma pessoa diferente, e, nossa, foi libertador pra mim. Então, hoje eu consigo ser muito mais clara, conseguir passar, então, esses feedbacks pra todo mundo crescer junto. E, às vezes, eu tinha tanto medo de falar pra pessoa que eu pensava assim, ao invés de falar, então, acabou a história dessa pessoa dentro da minha empresa. Demite. Eu achava mais fácil, às vezes, demitir do que conseguir desenvolver. Olha, né, que limitador. Isso. Nossa, gurias, isso é muito surreal. Vocês sabem que eu compartilho muito desse sentimento contigo, assim, porque eu também sempre fui uma pessoa que fui criada com isso, assim, de não, tu não pode, é isso, é uma educação muito rígida, assim, no sentido de é isso, aceita. Tá, beleza, ok, lá naquela época era uma época, agora eu vivo outra. Quando eu tava no mundo corporativo, quando eu ainda era CLT, eu tinha uma dificuldade muito grande quando eu tinha pares que eu tinha que liderar e tudo mais, e eu sempre falava com a minha gestora no sentido de eu não consigo dar feedbacks, eu travo, eu não sei como falar. E ela foi me ajudando nisso. Então eu fui lendo um livro, fui me desenvolvendo, fui entendendo a ajuda dela, e aí foi indo. Só que eu sempre tive essa dificuldade nessa empresa que eu trabalhava de me posicionar, de falar, né? De, não, a minha opinião é essa, porque eu sempre ficava em cima do muro pensando assim, mas eu vou desagradar fulaninho, mas como é que vai ficar um clima chato e tudo mais. Depois que eu abri o meu negócio, eu vi que eu não podia mais ter isso, que eu não tinha opção. E eu vou dizer pra vocês, gurias, assim, o meu olho brilha quando eu falo em desenvolvimento de pessoas. Eu chego a me emocionar, porque é algo muito que eu amo fazer. Assim, as pessoas que estão na minha equipe aqui, elas sabem que eu não estou mentindo de verdade, é algo que é o que mais brilha o meu olho de ver uma pessoa chegar aqui dentro da 981 de um jeito e ela ir se aflorando e ir desenvolvendo e eu ir ajudando ela, pegando ela na mão, passo a passo desenvolver. Só que eu sei que eu não vou poder fazer isso por muito tempo, porque a minha pretensão é ir muito mais longe e eu sei que essas pessoas que estão aqui comigo hoje, talvez elas tenham esse privilégio, não querendo, modéstia à parte, porque eu sei que eu sou boa nisso realmente, mas é esse olhar que as pessoas não têm, elas não conseguem, elas acham que é muito mais fácil daqui a pouco demitir e de, não, vou tentar buscar outro no mercado, e não é assim. As coisas, a pessoa nunca vai vir pronta pro teu negócio. E tem várias maneiras também de tu fazer isso, né? A gente tem muita coisa assim, que a gente vê conservador, essa coisa cara a cara, em reunião, todo mundo na frente, né? E agora, quando tu tava falando, eu me lembrei muito, assim, da parte da psiquiatria, né? Eu quero me divorciar, mas eu não consigo encarar a pessoa. Tem várias formas de te divorciar. Tu pode mandar uma carta, tu pode mandar umas flores com texto, tu pode mandar um e-mail. Então, tem várias formas de tu dar um feedback também, né? Exato. Não, se tu não consegue encarar, tu pode escrever, tu pode mandar um bilhete, um e-mail com um presente, né? Tu vai fazendo de outras formas até tu desenvolvendo. Não é o 8 ou 80, né? Isso eu acho muito engraçado pra tudo, assim. As pessoas, elas são 8 ou 80. Ou demite, ou não dá o feedback, né? Não, tem, assim, 78 possibilidades ali no meio do caminho que pode dar certo. Vamos puxando pra um lado, pro outro, e a coisa vai se ajustando, Só que né? isso que
né, André? É falta de conhecimento, né? Pra mim, isso é puramente. Com certeza. As pessoas não se abrem. Exato. Primeira coisa, as pessoas não se abrem e acham que isso nem existe, sabe? Por pura falta de conhecimento, de ir atrás de conhecimento sobre gestão de pessoas, enfim. Tem N assuntos aí, né? Tá, olha só, eu tenho que... O nosso tempo, ele é bem precioso aqui, o nosso tempo, ele já tá passando, mas eu não quero finalizar, nem ir ainda pra finalização, sem antes falar sobre um tema que é um tema muito importante pra nós, que é a parte da marca, marketing, construção de marca, né? A Ana tem uma fala dela, que ela fala que se tu quer valorizar o teu trabalho, tu tem que ter uma construção de marca muito fortalecida por trás, né? E eu quero entender de vocês como foi a construção de marca das empresas de vocês, de uma forma geral, ou se vocês quiserem falar mais da Speno, entender como que vocês olham para isso, de que maneira vocês dão atenção para essa questão da marca em si, de construção de marca e de valor. Eu acho que uma coisa bem importante é tu ser sólida no teu conhecimento, no teu core, né? E não titubear, digamos assim, conforme a situação, né? Tu ser uma pessoa autêntica, porque eu acho que a autenticidade é o que mantém. Tu não vai agradar todo mundo, tu não vai vincular com todo mundo e tudo certo. Tu vai vincular com o teu nicho, mas aquele teu nicho, ele vai te reconhecer pela tua autenticidade, né? E eu acho que tu, em vários pontos onde tu encontra as pessoas, tu ser daquela mesma forma, porque não tem nada mais fake news de que num momento tu encontra a pessoa, ela é de um jeito, outro momento é outro, né? E em todos os pontos tu falar a mesma língua, isso eu acho muito importante. Então, pessoalmente, tu falar no WhatsApp, tu falar no atendimento, na solução de problemas, não adianta eu dizer que eu sou uma pessoa prática, eu dizer que eu sou uma pessoa inquieta, eu dizer que sou uma pessoa agitada, e eu simplesmente passar os exames para minha paciente que é de outra cidade, e ela rodopia Santa Cruz inteira e só consegue marcar para daqui a um mês. Não, eu tenho que usar essa minha inquietação, essa minha agilidade a favor do meu paciente, resolver o problema, a situação da minha paciente. É como uma paciente está em protocolo, vai viajar 30 dias, ela não quer levar os shots na garrafinha porque vai ocupar o espaço de uma mala inteira. Não cabe a mim dizer assim, ó, é o shot que eu ofereço, aí tu vê como é que tu quer organizar em casa, né? Não. A minha paciente está me trazendo a queixa dela. Eu tenho que ir lá e providenciar os sachês para ela. Eu tenho que ir lá e providenciar um frasco inteiro com medidor que ela bote 1 por dia. Isso eu tenho que fazer. Porque senão eu não estou sendo coerente com o que eu digo que eu faço e o que eu digo que eu sou. E isso também é uma forma de ajudar, de servir. Tu tá certeza. Olhando pro todo, né? Com certeza. Não é só assim, ó, tá aqui, ó, tua prescrição é isso aqui. Vai lá e compra. Isso. É muito além disso, né? É muito além disso. Tá, e como é que tu enxerga a construção de marcas? Esse é um assunto que eu amo, assim, e eu acho que uma coisa que eu posso falar, que é a questão da marca, ela não é o que eu, como dona, falo da empresa. Ela é a construção da percepção de todas as pessoas que conhecem a minha marca. A minha marca é o que as pessoas acham que é, não o que eu acho. Então, tem tudo a ver com essa coerência que a Andréia falou em toda a comunicação, mas não só na comunicação, porque a gente está vivendo então essa era onde as marcas se preocupam muito na comunicação externa e às vezes pecam dentro do negócio, no offline, nos colaboradores. O colaborador tem que saber qual que é a visão da tua marca e as atitudes dele dentro do teu negócio tem que estar totalmente alinhadas com isso aí. Então, pra mim foi muito legal a área, por exemplo, desde o início, muitas pessoas me falam assim, Ana, vai ser uma franquia, quando que vocês vão abrir mais uma? Eu nunca precisei falar sobre isso. As pessoas já criam essa expectativa justamente por ver que é um negócio que já nasceu totalmente alinhado e falando uma linguagem forte, uma linguagem que tem uma marca por trás, tem uma... É quase um sentimento. A Andréia, minha cliente lá, ela volta e meia me traz feedbacks e é muito legal, porque justamente eu não preciso falar sobre a área por aí. Os clientes falam e fortifica cada vez mais, então, a nossa marca, o nosso posicionamento e tudo que tá englobado nisso, né? Tu cria um clima ali em cima disso, né? Exatamente. Eu até fiz um curso 3 anos atrás em São Paulo sobre marketing, marca e posicionamento de luxo, porque quando a gente fala em luxo, muitas pessoas se afastam, né? Sim. Elas pensam, isso não é pra mim e tal. High ticket, luxo, sei lá o quê. Quando, na verdade, seja uma pessoa que faz bolacha para vender ali na esquina, tu pode pegar coisas que a Hermès, que a Chanel, que todas essas marcas criaram, como uma cor que vai identificar o teu negócio, um logo, tudo que é pensado, o cliente percebe quando chega um produto até ele que foi pensado antes.
Exatamente. E tudo pode ser pensado Ele é, às vezes, padronizado, né? Exato, e muitas vezes até inconsciente, né? Ele não entende muito bem aquilo, mas, gostei, né? Me conectei com isso aqui. Mas aí isso tudo vai gerando esse clima, Porque né? nem tudo precisa ser dito verbalmente, né? Exatamente. E aí eu quero fazer uma pergunta pra ti. Tem alguma habilidade empreendedora, assim, que tu precisou desenvolver que nunca tu imaginou que faria parte da tua rotina? O que tu enxerga, assim? Alguma coisa assim, nossa, eu nunca imaginei ter que fazer tal coisa e hoje tem que fazer por causa da questão do empreendedorismo, Guria, eu acho que não, porque assim, eu sempre tive uma habilidade comunicativa, sempre me comuniquei bem, porque eu fui professora, preceptora, eu sempre fui humilde na questão de aprender, de saber que muita coisa não sei, obviamente, mas de ter, assim, essa coisa de ir buscar o conhecimento, de ir buscar as pessoas que sabem mais que tu, né? Eu sempre tive, não vou dizer, é uma facilidade, assim, de escutar as pessoas que estão acima de mim, de baixar a crista, como se diz, né? E eu tenho pessoas estratégicas na minha vida que quando eu tô com alguma dúvida eu pergunto pra elas e eu posso não concordar, mas eu fico bem quieta, penso muitas vezes e eu vou te dizer, muitas vezes eu segui o que a pessoa me disse e não o que eu tava imaginando, e com o tempo aquilo ali me mostrou que eu tava certa. De ouvir tua intuição. Na verdade, eu ouvi essas pessoas mesmo. Sim, mas aí tu não escutou a tua intuição e foi escutar elas. E eu acho que pra te ser empreendedor, ser empresário, tu tem que estar muito aberto, assim, tu não pode rechaçar uma coisa tipo, isso aqui eu não faço, né? Talvez em algum momento tu vai precisar fazer, né? Tu vai... E eu sempre tive esse comparativo dos meus pais, que fizeram tudo, a Ana comentou, né? Muitas pessoas do direito fazem como segunda faculdade, né? Meu pai já tinha empresa, sei lá, 20 anos e foi fazer direito com 53 anos. Meu pai fez 3 faculdades. Então, assim, e eu me lembro que eu perguntei pra ele, pai, por que tu fez direito nessa altura? Tu tem um escritório de advocacia que tu paga todo mês. Porque eu preciso saber exatamente os processos. Eu não posso deixar alguém de fora achar que eu não sei o que tá fazendo. Então, acho que essa coisa de tu sempre ver assim, tu tem que estar sempre buscando, tem que estar sempre indo, né? Eu acho que isso, assim, de desbravar, eu não tenho, assim, alguma que... A única certeza que tu tem é que vai mudar. Que vai mudar, com certeza. Tudo vai mudar, né? Sim, eu acho com que certeza. É o grande lema que a gente tem que ter em mente, assim, quando a gente é empreendedor, né? Que tudo vai mudar. Que nem tu falou da questão da dificuldade do transporte, né? Tu tem que se adaptar. Eu brinco às vezes que são as 7 pragas do Egito, porque a gente nunca sabe o dia de o que vem. E tem que tá certo, lidar isso com otimismo sempre e fazer dar certo, porque algum jeito tem. Pra vocês terem uma ideia, durante as enchentes eu contratei um motorista, ele saía aqui de Santa Cruz e ia até Santa Catarina pra botar lá nos correios pra enviar meus pedidos. Que loucura. Olha isso. Sai pedido daqui todo dia, mas aí tava saindo de 2 em 2, de 3 em 3. Mas sempre eu fui pesquisar qual que era o posto do correio mais próximo que estava em funcionamento e era em Floripa. E era em Santa Catarina. Na verdade não era em Floripa, mas esse motorista tinha viagem pra lá e como bom empresário, daí eu já uni o útil ao agradável. Ele já tava indo, eu tava precisando. Aí por que não unirmos forças, né? Eu tô postando Floripa. Olha aí, um pequeno exemplo de ação, né? Limão, uma limonada, sempre. Exatamente. E sabe que eu vejo que vocês duas têm muito em comum também, antes da gente ir pra finalização, a questão das vendas, né? Tu falou, eu vendia lá Victoria's Secret lá no Mauá, e tu também eu vejo que é uma baita vendedora no sentido de vamos lá, vamos meter a cara, mas isso na área da saúde é um grande tabu, certo? Sim. E como é que vocês enxergam isso, assim, principalmente tu sendo médica? Tu não... Eu vejo que assim, tu não tem esse... não... Como é que é pra ti? Isso é natural? É natural. E tu tem que pensar assim, é um tabu pra quem, né? Um tabu pro meio médico. Tabu pro meio... Exato. Sim. É um tabu pro meio médico, pros teus colegas, né? Mas as pessoas que são do meio médico e são muito superiores a mim, elas fazem exatamente isso. De novo, eu vou dizer, eu não tô inventando a roda. Eu tô fazendo uma roda girar que já existe. Vou eu seguir um julgamento de alguém que tá muito abaixo de mim, né? Não. E outra coisa, pro meu paciente, porque o foco de todos os médicos deveria ser o paciente. O meu foco é sempre melhorar a saúde e qualidade de vida do paciente, melhorar a autoestima daquela mulher, a qualidade de vida, a saúde dela, a tristeza que ela chega, aquele olhar perdido que ela chega no meu consultório. Por que eu não vou abrir um ecossistema para ela de possibilidades que ela vai sair de lá outra pessoa? Por que eu não vou fazer isso? Porque eu não posso esquecer o que é a medicina, né? Eu promover saúde
saúde e qualidade de vida para as pessoas. Não é eu disputar ego com um colega, não é eu escutar o julgamento de alguém. E eu acho que se tem alguém que já fez, tá muito à frente de ti e tá ajudando muitas pessoas, eu acho que é meio que tua obrigação também fazer. Isso, né? Eu posso me acomodar até ali, né? E é uma pergunta que me fizeram no outro podcast, que eu achava do ChatGPT, né? Porque isso é uma coisa assim que no meio médico é um burburinho, né? Eu acho maravilhoso o ChatGPT. Inclusive agora o Conselho Federal de Medicina disse que tu tem que olhar o ChatGPT antes de falar pro teu paciente, porque tu tem que olhar todas as opções que tem. Tu tem que abrir tudo pro teu paciente. Tu não precisa saber fazer, mas tu tem que dizer pro teu paciente as opções que tem. E eu acho isso ótimo, porque terminou aquela coisa do médico de 30 anos dizer, se em 1500 antes de Cristo o teu tratamento era esse, é impossível que em 2026 seja o mesmo. Já tá errado. Não precisa nem de ChatGPT. Então, assim, se tu tá seguro de ti e tu tem que passar pro teu paciente todas as possibilidades que tem. Essa dúvida em não utilizar, né? Exatamente. E tu, como é que enxerga isso? Eu acho que venda só é um tabu para as pessoas que elas não sabem direito o propósito delas, porque na verdade se tu tá vendendo uma solução para aquela pessoa, tu não se acanha em oferecer aquilo ali para pessoa, entende? Agora, quando tu não sabe direito tua proposta de valor, tu não sabe direito o quanto realmente tu faz diferença na vida daquela pessoa, aí tu se embanana na hora do que tu vai falar para aquela pessoa. Não tá seguro, né? Exato, exatamente. Então é muito venda sem vender, porque na verdade tu tá oferecendo uma solução e tu pode estar querendo essa solução pra ti ou não. Daí também é uma coisa de uma via de mão dupla, né? É sobre isso. É verdade. Bom, gurias, olha só. A gente tem um quadro aqui no 981 Cast que se chama 981 Pergunta, tá? Eu vou fazer 9 perguntas pra vocês vão responder em até 8 segundos com uma palavra. E aí a gente vai fazer, como estamos em dupla hoje aqui, começa com uma, vai com outra e assim a gente vai indo, pode ser? Pode. Tá, então deixa eu só ver aqui. Tá, beleza. Então, bate bola. É isso aí, bate bola. Podemos começar com Ana e André, tudo as duas com A, né? Mas vamos Ana, que daí o primeiro. Tá. Primeiro, um valor que nunca pode faltar em uma sociedade. Transparência. Boa. Pergunta 2 pra ti. Um erro que todo empreendedor deveria evitar. A pressa. Sim. Pergunta 3. Uma decisão difícil que valeu muito a pena. Feedbacks. Dar feedbacks. A gente estava falando nisso antes, né? Pergunta 4. Um aprendizado que só o tempo ensina. Que a resposta vem. Tá, e se fosse em uma palavra? Paciência. Não deixa de ser, né? Exatamente. Pra ti, pergunta 5. Um livro que marcou a tua vida. Aí eu sei que pode ser 2 palavras daí nesse. Eu vou abrir uma exceção, que é livro geralmente é. Eu acho que Pai Rico, Pai Pobre. É? Muito bom. E pra ti, qual foi? O Oceano Azul. Porque Oceano Azul. Isso, as pessoas acham que assim, tudo tem muito concorrente, tudo tem muita gente vendendo, mas qualquer produto tem assim, ó, uma imensidão de possibilidades que as pessoas estão tão focadas na concorrência que elas não estão enxergando. Tu pode vender a mesma coisa de um jeito diferente, de uma característica diferente. Tem um oceano azul na nossa frente. Te esperando ali, né? E às vezes as pessoas não olham pra isso. Pergunta 6. Um conselho para mulheres que querem empreender. Pra ti. Um conselho, resiliência. Tá. Pra ti agora. Completa a frase. Empreender é a melhor coisa da vida. E se fosse uma palavra? Fantástico. Fantástico. Boa. E pra ti, empreender é? Disrupção. Boa. Pergunta 8, de novo pra ti. Qual a característica que uma pessoa precisa ter pra sustentar um negócio por muitos anos? Confiança. E pra ti? Eu acho que confiança Também? Tá. E pergunta 9, mas não menos importante. Andréia, em uma palavra? Determinada. Ana, em uma palavra? Otimista. Naturalmente otimista. Bom, meninas, se fosse deixar um recado final, mas um recado final para empreendedores da área da saúde, que a gente sabe, né, que tem muitas travas, muitos egos que a gente falou, muitos por vezes até preconceitos, muitas questões que vêm dessa graduação, que vêm desse olhar, dessa questão toda.
O que vocês duas, assim, cada uma na sua experiência, cada uma no seu know-how, cada uma tem um direcionamento, mas juntas vocês têm um mesmo propósito. O que vocês diriam hoje para esses empreendedores que têm vontade de empreender e que não têm a coragem, muitas vezes, de desbravar? O que vocês diriam para eles, para essas pessoas? Eu acho que olhar sempre as pessoas que estão muito melhor sucedidas do que tu, no que tu deseja fazer. E se for com o paciente, tu sempre focar no teu paciente, absolutamente. E seguir praticamente a cabresto os passos que essas pessoas dão. Porque hoje com uma rede social, com a internet, é muito fácil a gente ver os passos que as pessoas dão. E sempre pensar, julgamento vai ter, crítica vai ter, mas sempre pensar da onde está vindo aquele julgamento e da onde está vindo aquela crítica. É sempre alguém que tá nivelando contigo ou abaixo de ti. Porque quem tá acima de ti tá tão lá em cima, tá tão preocupado com os próximos passos que ele vai dar, que ou ele vai te aplaudir por tu ter iniciativa e força e coragem, ou ele nem tá te olhando porque ele tá muito focado nas coisas dele. De olhar pra isso, né? Boa. E aí, tu, Ana? Eu acho que é basicamente isso que a Andrea falou, só vou complementar com essa questão dessa humildade, então, que é necessário ter. Eu tenho um médico em casa, né, acompanhei a formação do meu marido e eles já são treinados para muitas coisas, é uma profissão que exige muito e eu vejo, então, que logo na vez deles, né, se brinca muito hoje na internet que além de médico, tu tem que ser empresário, mas então tu tem que ser humilde para reconhecer tudo que tu não sabe. Eu brinco que é uma caixinha de ferramentas que tu sai da faculdade com a chave inglesa e com mais uma e precisam de 12, 13 mil ferramentas e tu vai ter que então sempre continuar aprendendo, tendo humildade para dar os passos, saber que tu começa pequeno, tu não precisa fazer uma clínica de milhões de reais para começar a atender, ainda mais às vezes quando nem residência tu tem ainda e tudo mais, ter humildade para suportar o processo, saber também que às vezes ali no início é muito difícil. O meu marido ele é de Porto Alegre, veio começar a atender aqui em Santa Cruz, muitas vezes no início não tinha paciente e hoje ele tá muito bem porque ele, né, teve então todo esse processo, humildade para aprender e sempre ir melhorando. Daí, e se tu escutar teu paciente, seguir esses passos, não tem como dar errado, mas não vai ser de um ano pro outro. Não vai ser num piscar de olhos, né, que tudo vai acontecer. Isso eu vejo muito, né, as pessoas, elas terminam a faculdade, elas fazem um curso de final de semana e abrem uma porta, assim, que nem eu digo. Aí daqui 6 meses elas fecham a porta e migram porque não era bem aquilo ali que elas imaginaram. Mas o que tu imaginou? Isso, exatamente. O que é que tu imaginou? Coisa, né? Eu vou fazer, daí tá, eu tenho uma ideia de sair da faculdade, vou abrir um consultório, mas vou atender só particular logo no início. Aí elas veem que naqueles primeiros meses não dá bom, né? Porque, tipo assim, afinal de contas, precisa de N questões. Aí, então, vou me abrir, então, pro plano de saúde. Vamos lá, vou pro plano de saúde. E aí, depois que elas vão pro plano de saúde, elas veem que é muito mais, também, complexo tudo, porque pra sair depois é mais desafiador ainda. Claro, tem N fatores, especialidades, N questões, mas o ponto é, ninguém tá ali, poucas pessoas, eu diria, estão realmente afim de seguirem e de, não, vamos lá, vamos meter a cara, vamos fazer o que tem pra fazer, eu estou disposto a fazer o que tiver que fazer. Sim, e outra assim, e a tua parte. E a tua parte, porque não é só cobrar o sistema. Isso, eu acho esse exemplo que tu deu atender particular ótimo. E qual é a tua parte para receber um paciente do nível particular? Por que aquele paciente vai pagar para ti? Quando tu tiver essa resposta, tá tudo certo. Perfeito. Aí tu tá pronto para isso, né? Exatamente isso, né? E é saber entender que é um olhar construído e que não é do dia pra noite. Eu acho que a escadinha da vida, né? Eu acho que a maior virtude que a gente precisa aprender nos dias de hoje é a paciência. Acho que todos, né? E todos nós, porque a gente com o celular, com tudo, com a tecnologia, a gente tá muito acelerado e de olhar para isso e entender, não, cada coisa de um jeito, mas não deixar isso também, né, passar por cima de ti e tu também não ter ação. Então os dois tá no equilíbrio ali, né? Meninas, eu quero agradecer. Foi um episódio bem legal, foi muita construção, muitas dicas práticas, né? Um olhar diferente para tudo isso. Falamos de importação, um tema que a gente nunca tinha falado aqui dentro do podcast do 981cast. E aí, importação e área de saúde, como que isso se liga, né? Olha só. Então foi realmente bem legal. Eu agradeço a presença de vocês aqui, agradeço o tempo de vocês, né? Hoje o tempo da gente é tão precioso e vocês estarem aqui comigo, para mim é muito gratificante. Cada
oportunidade dessas que eu estou aqui sentada na frente de profissionais, de empresários, eu aprendo muito, e é uma oportunidade da gente estar se relacionando, se conhecendo e entendendo a história do outro e também modelando, né? Que nem a Andrea disse, de estar olhando para o outro, o que o outro está fazendo, então que eu também posso aplicar na minha vida e fazer diferente, né? Porque se a gente não tá em constante evolução, para que graça tem viver, né? Então, isso nos define, né? Isso tem tudo a ver com a gente. Muito obrigada, Ingrid, pela oportunidade. Me chamou muita atenção que tu falou que lá atrás tu tinha problema com comunicação e hoje tu é host de um podcast. Então, sim, parabéns. Tô encantada, dá pra ver que tu é uma profissional incrível. Muito obrigada por ter nos convidado. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui contigo, conversando, dividir esse espaço e por tu ter lembrado da gente. Muito obrigada. Com certeza, foi muito legal. Eu aprendi muito e eu tenho certeza que quem estava conosco aqui até o final também aprendeu muito. E para ti que ficou até agora, lembra, né? Vai lá, se inscreve no nosso canal. Para nós é muito importante vocês estarem inscritos no nosso canal do YouTube, porque assim mais e mais pessoas terão acesso a esse conteúdo que, como vocês viram, foi muito valoroso. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981 Cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais!